paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a essa nossa imersão bíblica, onde nós estaremos abordando temas como dízimos, ofertas e primícias. Aqui estaremos nessa primeira etapa, como também durante essas primeiras aulas, aí falando sobre oferta e entrando, uma parte introdutória sobre as primícias e posteriormente sobre os dízimos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo é oferta. Dízimo é oferta, primícia é oferta. Todo dízimo é uma oferta, toda primícia é uma oferta, mas nem toda oferta é um dízimo e nem toda oferta é uma primícia. Então entenda, todo dízimo é uma oferta, mas nem toda oferta é um dízimo. Toda primícia é uma oferta, mas nem toda oferta é uma primícia. Você precisa ter essa claridade no seu entendimento, você precisa ter a clareza disso, certo? É a mesma coisa que eu falar para vocês que todo sacerdote, ele é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Vou dizer de novo, todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote, porque para ser sacerdote, não bastasse descender de Levi. Tinha que vir de Coate, tinha que vir de Arão. Então, todo sacerdote, para ser sacerdote, teria que vir de Arão. Não basta vir de Levi. Mas todos que vieram e que vêm de Levi são levitas. Mas nem todo levita é sacerdote. Mas todo sacerdote, ele é levita. Entenda isso. E não confunda levita com cantores. Porque a própria Bíblia vai dizer sobre sacerdote, levita, porteiros e cantores. Levita não é cantor, embora Davi coloca isso como culto quando ele vai reinar. Mas a principal função de um levita é cuidar dos serviços do tabernáculo. Tem muito cantor que gosta de cantar e gosta de ser chamado de levita. Mas se você chamar ele para cuidar das coisas de Deus ali, ele não vai. Então ele precisa aprender um pouco o que é ser levita. Abra a tua Bíblia comigo aí, em Gênesis, capítulo de número 2. Verso de número 7, pastor Pedro. Ok. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, primeiramente, Deus fez o homem. Aí, verso de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Verso do número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, quando Deus ele forma o homem, posteriormente, ele planta um jardim. Então, não é o homem por causa do jardim, é o jardim por causa do homem. Não é Moisés por causa da sarça, é a sarça por causa de Moisés. Ponto. Então, observe. Deus forma o homem, planta um jardim. A palavra não é criar, a palavra é plantar. Não dá para explicar isso aqui, porque aqui não é essa aula. Mas você precisa entender que plantar é tirar uma muda de algum lugar e plantar. Deus não lançou uma semente. Deus, ele plantou. Plantou como você pega a muda de algum lugar e planta. Deus fez assim com o jardim. Ele pegou e plantou esse jardim. E depois que Deus ele planta esse jardim, ele vai fazer com que o verso 9 diz que o Senhor Deus fez brotar de toda a terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida
aí tem as posteriores 2 árvores. Quem é que o texto diz que planta, pastor Pedro? O homem ou Deus? Deus. Então, o homem não planta, quem planta é Deus. Então, quando Deus coloca o homem no jardim, o homem não começa trabalhando, o homem começa colhendo. Vou dizer de novo, quando Deus coloca o homem no jardim, o homem não começa trabalhando, porque Deus trabalhou para o homem. Deus trabalhou em favor do homem. E que, na verdade, não é apenas Deus. Simples. Isso aqui alguns conhecem, mas alguns não sabem, eu preciso falar isso. Gênesis capítulo 1, verso de número 1 diz assim: e criou Deus. Verso de número 3 diz: e disse Deus. Verso de número 4, e viu Deus. Verso de número 5, e Deus chamou. Verso de número 6, e disse Deus. Verso do número 7, e fez Deus. Quando você vai olhando esses textos, aparece Deus fez, Deus criou, Deus formou. Porém, quando você adentrar no capítulo de número 2, você vai ver no versículo 2 dizendo: e havendo Deus. Verso 3, e abençoou Deus. Mas quando Deus forma o homem e o coloca no jardim, a palavra muda. Por quê? Porque olha o contexto do verso 8 ao verso 9. E plantou o Senhor Deus. Não é apenas mais Deus, mas é Senhor Deus. Vou dizer de novo. Não é apenas Deus, agora é Senhor Deus. Observe. Deus, até aqui então, ele não está provendo para alguém. Deus, ele está criando e formando. Em outras palavras, Deus, ele está criando e restaurando. Mas quando Deus vai prover o jardim e as árvores para o homem, você não pode dizer que isso aqui é coincidência ou que é simplesmente algo, obra do acaso que o escritor vai escrever, o Senhor Deus. Você precisa ligar o termo Senhor, a palavra Senhor, com o termo provedor. Então você precisa entender que Senhor está ligado a provedor. Senhor é o que provê. Só tem providência quem tem um Senhor. Entenda isso. Então observe, o texto não vai dizer apenas mais Deus, mas o texto vai dizer Senhor Deus. E esse termo aparece quando Deus forma o homem, planta o jardim, faz as árvores tanto agradáveis à vista como boa para se comer e coloca o homem lá dentro. Ou seja, Deus providenciou para o homem. Então, no princípio, no início, não era o homem trabalhando e Deus provendo. Era Deus trabalhando para o homem descansar. Enquanto o homem descansa, ele descansa naquilo que Deus trabalhou. Este é o princípio. Qual que é o problema? Tem gente trabalhando para Deus fazer, quando na verdade você precisa descansar. Por quê? Porque o propósito de Deus para nós não é que trabalhamos, mas é que descansamos. Luiz, você quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não é isso, não. Você precisa entender. É que até o trabalho que Deus te dá, você não pode interpretar como trabalho. É descanso. Qual que é o problema? Se você vai para o trabalho e no trabalho, esse trabalho te tira a paz, a paciência, você precisa averiguar algumas coisas. Porque o texto diz: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Vou dizer de novo: a bênção enriquece e não acrescenta dores. Então, se você vai para um trabalho onde você mais maldiz o trabalho do que bem diz ele, você precisa averiguar algum princípio.